Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tudo que recebemos das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Saúde os amados na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. Deus nos deu mais uma oportunidade de participar da mesa do Senhor. Nós vamos participar da Santa Ceia, porque entendemos que nada é por nós, que tudo foi feito por Ele, e para a glória dEle, que foi inteiramente pela misericórdia e pela justiça dEle que nós estamos aqui. Jamais teríamos condições de chamá-lo de Pai sequer, se não fosse a graça de Jesus. Se não fosse por sua graça, nenhum de nós teríamos condições de olhar para Ele, porque os nossos pecados fez uma divisão entre nós e o nosso Deus. Então nós temos a certeza plena que não foi por nada que a gente fez que a gente conquistou esse lugar, mas foi tudo por Ele. O que Ele fez nos deu o privilégio de entrar nesse lugar de entendimento e de sabedoria em Deus. Então não há nada que eu faça para merecer este amor. Ele me amou primeiro, diz a palavra de Deus. Ele me chamou, sendo eu ainda um pecador. Você crê nisso? Ele chamou você assim ou não foi? Perdido pecador, nós fomos encontrados por Ele. E é este amor que nos prende ao Calvário, que é lá que nós vamos entrar nesta noite, em nosso entendimento. Eu quero ler a palavra com vocês, e nós vamos direcionar, pelo Espírito Santo, o entendimento que é necessário a gente ter cada dia mais, saber que a gente recebeu uma graça tão grande, que não pode ser desperdiçada, que não podemos perder tempo com coisas banais, mas sim estar ligado nele dia e noite, o tempo todo, porque o preço foi muito alto. Amém? Custou o preço da vida do Filho de Deus, para que você ocupasse esse lugar e eu também. Então não foi pouca coisa não, amados, foi tudo. Deus deu tudo. Tudo que Ele tinha foi dado para que acontecesse esse milagre da nossa conversão para Ele. Então a palavra de Deus aos Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 14, nós poderíamos até ler o capítulo todo, mas eu quero ler só esses versículos e a gente vai entender algumas coisas. Romanos capítulo 6, a partir do 3 ao 14. Ou não sabeis, versículo 3, viu? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Presta atenção, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados. Presta atenção nessa palavra também, sepultado, com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidades de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto
está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente, a palavra de novo, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva, a tua palavra fala, a tua palavra cura, a tua palavra penetra a alma e o espírito, o mais profundo, como uma espada viva, e ela traz vida aos teus filhos, traz consolo ao coração, traz entendimento para a alma. Refrigera, Senhor, o nosso entendimento nesta noite, a nossa mente, para que a gente, com sabedoria, entre nesse lugar em Cristo, sabendo que o Espírito Santo, dia e noite, batalha ao nosso favor, pela palavra, levando-nos a morrer cada vez mais, no amor de Cristo, recebendo entendimento e sabedoria, Senhor, que esta paz, que é o entendimento certo, de que Tu estás conosco, reinando sobre nós, e fazendo a gente crescer diariamente, mais e mais em Cristo. Amém, queridos? Eu agradeço a Deus por vocês todos que estão aqui nesta noite, pelos irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos, e vamos juntos exaltar, glorificar a Deus, porque esta é a casa do nosso Pai, aonde a gente presta o nosso culto racional ao nosso Deus, um culto com entendimento, né? A gente louva ao Senhor. Amados, desde que fomos lançados para fora do jardim por causa dos nossos pecados, nós fomos colocados claramente fora da presença de Deus. Desde então, há uma luta diária para vencermos apenas hoje o grande inimigo da nossa alma. Eu só venço ele diariamente, todo dia. Não é uma vez. Jesus venceu ele para sempre, mas eu venço todo dia. Como é o nome desse inimigo? Que eu preciso lutar contra ele todo dia. Não é o diabo. Se alguém pensou, errou. O grande inimigo que eu tenho que lutar com ele diariamente sou eu. É a minha carne, teimosa, depravada, invejosa. A minha carne, se ela dominar por um dia a minha vida, eu perco a batalha. A minha carne é teimosa, porque o diabo, ele só vem, ele consegue brecha na minha vida se eu der lugar na carne. O diabo não faz parte do rol dos inimigos do Filho de Deus, quando esse Filho está em Cristo.
Ele está colocado lá fora. O apóstolo Pedro escreveu assim: porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, lá fora. Mas aqui está a minha carne, queridos, bem juntinho de mim. Os meus desejos, as minhas paixões estão aqui. E elas são um perigo para a minha vida. Elas são destrutivas. E eu só tenho uma arma, que nós vamos tomar conhecimento dela nesse estudo, nesse ensino da palavra de Deus nesta noite, para que a gente consiga vencer, para servirmos a Deus com um coração puro, com uma alma limpa, com uma mente purificada pelo sangue de Jesus. Quanto mais distante do Criador, mais ela se exalta, a carne. Pois sem a glória de Deus, ela é cega, ela é orgulhosa, ela é má. Irmãos, a nossa natureza é má, naturalmente. Eu quero do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito. Eu sou orgulhoso, naturalmente falando, eu sou. Se eu deixar minha natureza aflorar, eu sou insuportável. Porque a partir do momento em que a carne está no comando, queridos, até o bem que ela faz não é bem, porque é um bem interesseiro. Todas as vezes que eu fico pensando e raciocinando, querendo, será que eu faço, será que eu não faço? O que eu vou ganhar com isso? É a carne que está no comando. Porque quando é o Espírito que está no comando, ele diz para você, e você age imediatamente na direção que ele te guiou, e vai fazer o bem, e esse bem não tem nada a ver contigo, é para a glória dele. Não tem nada para você. Você não vai receber glória porque você fez o bem, quando ele é o Senhor na sua vida. Você fez o bem e a glória é dele. Mas quando a carne está no comando, nossa, eu ajudei tanto essa pessoa, eu fiz tanta coisa para ele, olha aí o que eu estou recebendo agora. Então foi você que fez, foi a tua carne que fez, querendo receber algo em troca. Porque quando é o Senhor, quando é para a glória de Deus, não é assim que nós somos movidos. Nós somos movidos inteiramente por amor, inteiramente pela graça. Todas as vezes que a carne está no comando, nós vamos perceber que a morte está bem próximo de nós. Todas as vezes que a carne está no comando, é fácil perceber. Você começa a sentir medo. Medo de morrer, medo dos problemas, medo de não vencer, medo de não acontecer o que você está esperando. Há um medo insuportável quando a carne está dominando a tua mente. Mas quando é o Espírito que está dominando o teu coração, você nem pensa no futuro, porque você sabe, se o amanhã existir, Deus estará nele. Você sabe, se amanhã amanhecer o dia e você está respirando, você sabe que Jesus está nele, e você está em paz, e você está seguro. Vamos ler um pouquinho de Romanos capítulo 8. Aos Romanos capítulo 8.
versículo 3 ao versículo 8. Diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, presta atenção nessa palavra carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados ou os que são segundo a carne, inclinam-se para a carne, para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade a pode ser. Versículo 8: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se te explica, irmãos, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo em nossas vidas, a partir do dia em que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele começa uma luta conosco, e a gente não entende essa luta, e a gente diz: eu estou passando uma prova, mas a gente não entende que é Deus querendo nos matar, queridos. Uma pregação dessa, pastor, estava fazendo um dia de Santa Ceia. Deus quer me matar? Quer sim. O Espírito Santo quer matar você, quer matar eu, quer matar todos nós. Porque se a gente não morrer, a gente não serve para o reino. Se a gente não morrer, a gente não serve o reino de Deus. Nós servimos o nosso ego. Nós servimos as nossas paixões. Nós fazemos os nossos planos e queremos Deus para nos ajudar a fazer cumprir o meu plano, o teu plano. Quando Deus diz em Isaías 55, diz assim: o teu caminho, ou melhor dizendo, o meu caminho é mais alto que o teu, filho. O meu pensamento é mais alto que o teu pensamento. Para de andar no teu caminho, anda no meu. Para de pensar segundo a tua vontade, deixa o meu Espírito pensar em você pela palavra que eu tenho revelado. Sabe, queridos, então a grande luta de Deus é para nos levar à cruz. O caminho que Jesus Cristo fez é o que a igreja precisa fazer. Ele tomou a sua cruz. Capítulo 16 de Mateus. Ele tomou a sua cruz. Mas ele disse o que para nós? Quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e segue-me. Irmãos, tem uma coisa que nós fomos ensinados errado. As igrejas pregavam errado. Era uma mensagem light para um povo light, para um povo que não cresce, para um povo que não tem entendimento. Como Cristo fosse alguém que fosse trazer uma vida esbanjadora na carne. Nunca foi essa a mensagem do Evangelho. O Evangelho é morte, o Evangelho é cruz. Se eu não morrer, eu não recebo a vida de Cristo. Enquanto a minha carne está no comando, Cristo está fora de mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele pode estar à porta, mas não está dentro.
porque eu não decidi ainda morrer. Enquanto eu não morrer, os meus atos são contrários à vontade de Deus. Enquanto a minha vida for conduzida pelos meus pensamentos, pelos meus achismos, eu não estou sendo guiado pelo Espírito. E a palavra de Deus diz o seguinte: que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Eu preciso deixar que o Espírito de Deus me leva à morte do eu carnal, daquele que me separa do amor de Deus. Quando eu entender isso, queridos, eu me apresso a morrer, eu me apresso a ir para a cruz com Jesus. Paulo dizia assim: eu já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo só vive em mim quando eu estiver crucificado com Ele. Quando o mundo não for mais a minha paixão, quando o mundo não for mais o meu alvo, eu estou no mundo, como Jesus disse, mas eu não pertenço ao mundo. E a palavra de Deus vai mais forte ainda, dizendo em 1 João que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, amados, entender estas coisas faz com que a gente não fique grudado no chão, faz com que a gente fique fora, sabe, com os nossos pés presos à terra, mas faz com que a gente se levanta para cima, entendendo que o nosso lar, que tudo que nós temos não está aqui, mas está lá. É claro que enquanto nós estamos aqui, nós estamos em uma batalha, servindo a Deus, mostrando a sua glória, mas vivendo como alguém que é peregrino, diz a palavra de Deus. Peregrino na terra. Sabe por quê? Nós estamos aqui só de passagem. A palavra de Deus diz que enquanto Deus mostrava a terra prometida para Abraão, enquanto ele caminhava no deserto, ele construía altares e adorava ao Senhor. Hebreus capítulo 11, você vai ler sobre isso. Fala sobre os heróis da fé. Diz que Abraão, enquanto caminhava naquele deserto, adorando a Deus, construindo altares em nome do Senhor, ele entendeu que não era ali o lugar dele, que ele estava aguardando uma cidade mais alta, uma cidade maior, uma cidade mais aprazível, que ali era apenas a passagem. Ele sabia que Deus daria aquela terra aos seus filhos, à sua geração, mas ele sabia que ali não era o lugar que Deus tinha preparado eternamente, que era apenas um reflexo daquilo que Deus faria no futuro. E isso, amados, é o que nós precisamos entender. Nós estamos aqui em uma passagem rápida. Enquanto a gente é jovem, a gente não pensa muito nisso. Pensa que vai ver para sempre. Mas a gente vai entendendo com o passar dos tempos que tudo é muito rápido. E ultimamente, amados, parece que está mais rápido ainda. Está mais rápido ainda, as coisas estão voando. Mal começa a semana, já terminou a semana. Mal começa o ano, já está terminando o ano. E Jesus falou sobre esse assunto também. Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Estamos vivendo os últimos dias, o último tempo. E é preciso acordar, para que a nossa carne não atrase a nossa caminhada para a Nova Jerusalém.
Glória a Deus. Sobre o assunto que nós estamos conversando, queridos, o grande mistério revelado no capítulo 8 de Romanos, muitos ainda não entenderam, que em Cristo somos mais que vencedores quando nós entendemos que a nossa vida é movida pelo Espírito. Então no capítulo 8 de Romanos, aqui no versículo 1, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho, em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Vamos entender esse versículo 3? Diz: Deus enviando seu Filho em semelhança de carne. Presta atenção nisso. Em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aonde? Aonde que isso foi feito? Aonde que esta condenação aconteceu? Irmãos, Cristo nasceu de mulher. Cristo sempre existiu. A palavra de Deus diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de existir gente aqui, o Cordeiro já estava preparado por Deus, porque ele sabia que nós pecaríamos. Cordeiro de Deus nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher, carne. E todo o pecado de todas as gerações foram direcionados a Cristo. Presta atenção. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E para que a gente não fosse punido merecidamente, como pecadores que éramos, Deus, em Jesus, condenou o pecado no Filho, fazendo-o morrer na cruz. Irmãos, o pecado faz separação entre nós e Deus, e todo o pecado do mundo todo estava sobre Jesus, na cruz. E naquele momento, o próprio Deus se ausentou. E Jesus clama assim: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus está sozinho, levando o meu e o seu pecado. Todas as nossas transgressões estavam sobre ele. E ele na cruz recebeu toda a punição que merecia o meu e o seu pecado. Tudo. Ele pagou o preço mais alto de todas as nossas transgressões. E ali naquela cruz, ele morreu a morte. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi morto, porque era isso que o pecado merecia: morte. A Bíblia diz isso no capítulo 3, versículo 23 de Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então eu e você merecia o quê? A morte. Mas Jesus morreu a nossa morte. Jesus morreu a minha e a sua morte. No terceiro dia Jesus ressuscitou.
Embora antes de chegar nesse ponto, lembra da última palavra da cruz? Que Jesus disse: tudo está consumado. E morreu, entregou o seu espírito, morreu. Terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita uma nova vida, um Cristo ressurreto. E é isso, irmãos, que a gente precisa entender, que nós vamos fazer o mesmo caminho. Quando Jesus diz: toma a tua cruz e siga-me, eu preciso ir à morte, eu preciso morrer. E quando eu morro, a palavra de Deus diz que nós ressuscitamos com Cristo. Tudo isso é pela fé, queridos. Eu preciso acreditar no que a Bíblia diz, para viver o que ela diz. Quando eu creio pela fé, eu creio, o que Jesus fez na cruz, foi para que eu pudesse viver a vida transformada. A Bíblia diz o quê? Que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, o cristão que fica fazendo coisa velha todo dia, ele não nasceu de novo, querido. O cristão que sabe que fica aquela coisa chata, pegajosa, sabe, uma coisa carnal, só ele quer ter razão, isso é coisa da carne, meu irmão. Nasce de novo. Tem que nascer de novo. Para viver algo novo, tem que nascer de novo. Para viver algo do Espírito, tem que morrer para a carne. Senão, queridos, é o velho homem na lida, é o velho homem dando as cartas, é o velho homem querendo sempre ter razão. Só ele pode, só ele exige, só ele está no comando. Porque, falar a verdade, irmãos, é difícil um crente viver com uma pessoa que meio morto, alguém que não morreu totalmente. É difícil. A mulher que tem um marido que diz que é crente, mas é aquele um que morreu o pé, mas o resto está tudo inteiro ainda. Ele é chato demais. Não tem quem suporta. As crianças não suportam, a mulher não suporta. E a mesma coisa com a mulher também. A mulher chata, horrível, que fica só falando dia e noite e não, sabe, não traz nada novo, não tem amor, não tem entendimento, não tem alegria de servir. Irmãos, ou a gente morre para viver a vida do Espírito, ou é difícil conviver com a gente, queridos. É difícil conviver com a gente. Porque o velho homem, o homem natural, o que ele deseja é estar na liderança, no comando. Eu falei, está falado. Ele não volta atrás, não pede perdão. Sabe, aquela coisa horrível. Vamos morrer, queridos. Vamos para a cruz. Vamos tomar essa ceia hoje dizendo: Senhor, eu quero morrer. Eu quero morrer para mim mesmo e nascer para Ti. Nascer para a Tua glória. Porque do jeito que eu estou vivendo, Senhor, o Senhor não está recebendo glória através da minha vida, não. Do jeito que eu falo, do jeito que eu penso, o Senhor não está recebendo nada através de mim. Porque eu quero pensar como Cristo pensa. Eu quero caminhar como Ele caminha. Eu quero pensar e eu quero andar e falar como Ele fala. Eu quero abraçar como Ele abraça, amar como Ele ama. Sabe, queridos, então aqui, ó, Jesus foi para a cruz na carne, Ele pagou o preço. Então agora eu faço o mesmo trajeto. Eu vou para o Calvário com Cristo e me entrego totalmente a Ele, dizendo: Senhor, faz de mim o que Tu queres. Faz em minha vida a Tua vontade. Porque eu não quero viver para mim mesmo, mas eu quero viver para a Tua glória. Vocês entendem isso? Tainá, coloca no texto do capítulo 6, a partir do versículo 3, só para a gente encerrar. E não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Vê se conseguem ligar uma coisa com a outra agora.
fomos batizados na sua morte. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Olha que entendimento claro, irmãos. Enquanto o velho homem não for crucificado, a gente continua pecando. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, não mais tem domínio sobre ele. Irmãos, aqui está o detalhe central do cristianismo, pensa nisso. Hoje nós encontramos na igreja pessoas com medo de morrer. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo da morte. Só tem medo de morrer quem está vivo, queridos. Mas se a gente já morreu, quem está morto com Cristo, medo do quê? Nós passamos da morte para a vida. Veja esse versículo que está aí, ó. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Assim também nós, se nós fomos para o Calvário e morremos com Cristo, acabou. Quando a gente para de respirar aqui, estamos nos braços do Pai, imediatamente nós estamos nele. Amém, queridos? Então, amado, se você ainda tem medo de Senhor me mata, eu quero morrer a minha vida carnal e viver a vida espiritual. Eu quero viver a vida do Espírito, porque é esta vida que importa, é esta vida que dá prazer em Deus. A palavra de Deus diz: Colossenses 3: se já ressuscitaste com Cristo, olha aí, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Muitas pessoas, irmãos, vêm falar comigo assim: por que essa igreja não faz campanha? Por que essa igreja não faz isso? Por que essa igreja não faz aquilo? Irmãos, porque eu não tenho nada para buscar aqui. Buscar o que? Carro, casa, dinheiro? O que eu vou buscar? Vamos fazer uma campanha para buscar o que? A não ser uma campanha de jejum e de oração, para a gente se aproximar mais do Senhor. Porque se eu entendi que eu morri, eu estou em Cristo, amados. Eu estou em Cristo. E a palavra de Deus é clara para mim e para você. Olha bem, João capítulo 15, versículo 7 diz o quê? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu preciso fazer campanha? Se eu sou filho? Filho precisa fazer campanha para pedir alguma coisa para o pai? Diga para mim, precisa? Pai, eu quero um carrinho novo. Filho, faz uma campanha aí de uns 7 meses aí, quem sabe eu te compro esse carrinho. É assim que um pai fala?
Então a gente é muito tolo muitas vezes, querido. Pensa que Deus age dessa forma. Jesus Cristo ensinou sobre o Pai. Sabe o que ele disse do Pai? Se vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o Pai Celestial. Então eu não preciso fazer campanha para falar com meu Pai e falar para Ele o que eu preciso. Preciso? Não. De manhã eu conto para Ele a minha necessidade, todo dia. E Ele sabe muito mais do que eu preciso realmente. Muitas vezes eu peço coisa que não tem nada a ver. Ele diz, você não está precisando disso. Porque o pai olha para o filho e já sabe o que ele precisa. Mas muitas vezes, queridos, a gente trata Deus como se Ele fosse, sabe, alguém distante. Não é alguém que a gente tem intimidade, alguém que a gente pula no colo dele, alguém que a gente conta, sabe, todas as nossas coisas. Senhor, hoje eu pensei coisa ruim, Pai, me ajuda. Contar tudo para o Pai. Senhor, hoje não foi um dia legal. Hoje eu não, sabe, eu passei um pouco de nervoso. Conta tudo para Jesus. Essa é a vontade dele. Esse é o relacionamento que Ele quer com a gente, queridos. A intimidade Jesus nos ensinou. Eu e o Pai somos um. Falando com Filipe, ele disse, Filipe, tudo que você veio fazer, não sou eu, é o Pai através de mim. Eu e ele andamos tão junto, que nós fazemos junto. Essa é a intimidade com Deus que nós precisamos ter. Mas a nossa carne impede da gente ser íntimo dele. Então, se a gente entendeu, amados, o que precisa ser feito, vamos fazer. Vamos matar o nosso eu carnal. Vamos matar aquele que tanto nos prejudica e viver a vida do Espírito. Ressuscitar com Jesus, dar frutos para Deus. Porque a partir do momento que nós temos esse entendimento, queridos, você pode ter certeza que Deus cuida de você como a menina do seu olho. Ele cuida de você. A palavra de Deus diz isso em Malaquias capítulo 3, dizendo assim, ó, cada um fala com o seu companheiro andando, Deus escuta, sabe, muitas vezes conversando entre nós dois, entre nós irmãos aqui, digo, eu estou passando um problema, estou passando uma dificuldade. Deus escutou você falando para o seu amigo. E Ele já atenta, está escrito lá, e Ele atenta e ouve. Ele está atento à nossa fala, queridos. Ele está atento à nossa conversa. Vamos deixar Ele ouvir o nosso coração. Se você precisa de algo, diga, Senhor, eu preciso estar em Ti. Eu não preciso de coisas, eu preciso do Senhor. Porque o Senhor na minha vida me fará vencer. O Senhor na minha vida me dará forças para vencer. O Senhor na minha vida me dará condições para eu triunfar sobre esse problema que eu estou enfrentando, sobre essa luta que eu estou vivendo. Queridos, viva a vida do Espírito e você vai ver que é bem mais fácil do que viver na carne. É muito mais fácil do que viver discutindo, lutando na carne, tentando vencer pela força do braço. Vença por aquele que já venceu, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Você crê nisso? Vamos passar por esse caminho do Calvário. Vou passar pela cruz. Eu vou morrer na cruz. Não é esse o cântico? Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé.